Boa noite a todos e a todas. Estamos começando a nossa live da semana, o Giro da Semana. E nessa live a gente está trazendo aí algumas informações. Eu sou o Antônio Vieira e junto com o camarada Diogo Bittencourt, já dando boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Antônio. Boa noite, os internautas que nos acompanham aqui nesta noite. Dizer que novamente, né, Antônio, mais uma semana que a gente não gostaria de enfim, ter visto o que vimos, escutado o que escutamos, né? Mais aí quase 80 mil vidas perdidas no país por conta do coronavírus e do descaso, né, com a pandemia. Mas, enfim, vamos lutar e vamos continuar na peleia, meu companheiro. Pois bem, Diogo, esta semana, né, que nem disse a Dilma lá um tempo atrás, quando ela estava saindo do seu discurso de despedida, ela disse o seguinte: não vai ficar pedra sobre pedra. Com essas palavras que ela disse, palavras fortes, palavras marcantes. E para nossa surpresa, hoje tem mais uma notícia, né? O que para nós isto cedo ou tarde iria acontecer. Não sei se tu está lembrado do japonês da Federal, o famoso japonês anticorrupção. Ele estava sempre nas operações da coercitiva, ele estava sempre lá de mãos dadas lá com o corrupto, que ele prendeu aquele corrupto, ele pegou aquele cara e foi levar para o cárcere lá para ficar preso aquele bandido corrupto do mais, etc. O japonês da Federal. Pois bem, essa semana, uma juíza ela condenou o japonês da Federal à perda do cargo que ele tem, um cargo de concurso público, e uma multa de R$200 mil por contrabando. Contrabando. Em 2003, a Polícia Federal identificou 28 federais, ele e mais 27 queridos da Polícia Federal, honesta Polícia Federal, sendo 22 deles agentes da Polícia Federal, 4 servidores da Receita Federal e 2 policiais rodoviários federais, envolvidos em um esquema de facilitação e contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. Diogo, dá uma comentada sobre o moral sem moral. Acho que é mais ou menos isso, acho. Por aí. E aí, Diogo? Olha, Antônio, isso vem se demonstrando uma rotina, né, Antônio? Todos esses expoentes, né, da moralidade, todos esses cidadãos de bem, né, que a gente acostumou nos últimos anos a ver por aí, bravando coisas, né, falando um monte de bobagem e tal, e tá tudo caindo por terra, né? O japonês da Federal é mais um entre tantos, né? Então, o japonês que também é muito amigo do Moro, né, onde todas as ações que o Moro ordenava, né, através ali também do Ministério Público, estava lá, o japonês da Federal, inclusive, tentou concorrer, né, a deputado, não chegou a concorrer, mas ensaiou uma candidatura a deputado federal e tal, não teve muito êxito, ou também já não podia mais concorrer, né, porque de certo já estava a ponto de ter essas condenações e não conseguiu. Mas é isso, Antônio, é mais um de tantos que a máscara caiu por terra, né? Eu acho que tu frisaste muito bem, né? A Dilma sempre deixou muito claro, né? As máscaras irão cair muito rápido. A Dilma, inclusive, chegou a usar a frase, né? Que os livros de história iriam contar o que estava acontecendo, mas nem precisou livro de história. Foi muito rápido. As máscaras caíram muito rápido, né? Não precisou nem os professores de história e nem os livros para contar, né? Estamos vendo aí diariamente nos telejornais e tal, as coisas acontecendo. Mas é isso, é mais um de tantos. Pois bem, Diogo, a gente tem agora uma outra questão, né, que a gente está voltando, na verdade, a questão do coronavírus aí, para dar um balanço do que está aparecendo. Diogo, só dá uma confirmada aí se a gente está no ar aqui, que eu não estou achando na minha página aqui. Sim, estamos. Estamos no ar?
Estamos no ar. Não sei por que aqui demora para aparecer para mim aqui. Eu estou aqui, estamos no ar. Uhum. Mas tá bom, vamos lá. Então, assim, ó, e aí vamos falar de dados, assim, ó. O coronavírus, até ontem, dados atualizados até às 13 horas, não, às 13 horas deu hoje, o país já contabiliza 78.871 mortes. E já ultrapassamos 2.076.635 infectados. E aí tem uma questão que é separada embaixo aqui, que é interessante, né? Estados que estão subindo, estados que estão estabilizados, estados que estão em queda. Os que estão em queda até agora, Amazonas, Roraima, o Ceará e Rio Grande do Norte, né? Estabilizado, eles estão colocando Espírito Santo, São Paulo, o que é uma surpresa, esse São Paulo estabilizado. Mas, enfim, esses aqui são dados do consórcio, aquele que a grande mídia está fazendo, né? Fizeram um consórcio, já que o governo não está repassando os dados, né? Então, eles estão colocando... Não são fiéis os dados do governo. Pois é, e aqui estão colocando com estabilidade Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, o Acre, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. E aonde está subindo, e aí a preocupação, né? O Paraná, Rio Grande do Sul, onde nós falamos, Santa Catarina, os 3 estados da região sul, o número de infectados e de mortes está subindo, tá? Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraíba. Aí, em cima desses dados aqui, Diogo, deixa eu só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não. Uma observação que tem embaixo aqui, ó. Os estados do Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia não divulgaram os dados até as 20 horas de ontem, né? Não tinham divulgado dados nenhum ainda. Então, ali não se sabe se estão subindo, tudo mais, etc. Mas, eu quero que tu dê uma focada, já que a gente está no Rio Grande do Sul aqui, né? O número de mortes de infectados no Rio Grande do Sul está subindo. E nessa semana está naquela paranoia, naquela histeria, que o futebol tem que voltar, que tem que ter Grenal, A afiliada da Rede Globo aqui, a RBS, os comentaristas esportivos, não falam noutra coisa, enlouquecido, que o futebol tem que voltar. Dá uma comentário sobre essa questão, essa paranoia do futebol aí. Olha, Antônio, de novo, né, aquele nosso problema da economia querendo se prevalecer, né, em relação às vidas, né? Então, eu acho que o que menos a gente precisa hoje é que o futebol retorne, né? Mas daí vão dizer, mas não, é com estádio fechado, tem protocolo, né, dos jogadores e tal, vai ter toda uma preocupação, mas não é esse o problema. Né? O problema é que as pessoas vão se aglomerar. Elas não irão para um estádio de futebol, mas elas irão se visitar, né? Vai ter aglomeração, vai se combinar lá na casa de um amigo, aí vai todo mundo para lá, vai ter o churrasquinho na casa do camarada lá, vai todo mundo para lá, né? Vai ter aquele barzinho no fundo de vila, a galera vai se juntar lá, porque vamos pegar aqui pela cidade onde nós moramos, que é Canoas, né? Não há fiscalização, Antônio. Então, assim, a gente, às vezes, particularmente, eu saio para a rua só quando eu preciso, né? E no pouco que ando, tu vê as pessoas sem máscara, né? Andando tranquilamente na rua. Agora, ontem e hoje, que esquentou um pouquinho mais, as pessoas estão, né? Um fluxo bem maior na rua, todo mundo sem máscara. Então, assim, e sem fiscalização nenhuma. Né? Tu não vê nenhuma guarda municipal, tu não vê a vigilância sanitária, tu não vê nada. Né? Não tem nenhum órgão público fiscalizando isso. Então, tu imagina na quarta-feira, no dia do Grenal, né, a aglomeração nos lugares. Né? Só não vai ter aglomeração no estádio, mas a galera vai usar isso como subterfúgio para fazer aquele churrasquinho, para fazer aquele entreveiro, para reunir a galera 1-2 horas antes do jogo. Né? E é isso que vai acontecer. Né? E é isso a preocupação dos prefeitos, dos governadores com o retorno do futebol. Né? Então, é mais um momento
Porque você imagina, nós já estamos há 4 meses aqui no Rio Grande do Sul, né, de isolamento. 4 meses sem o exercício de futebol. Agora nós estamos, como tu bem disse, no pior momento desde o dia 18 de março, quando começou o isolamento social e se encerrou os eventos esportivos aqui no estado. Aí agora, que nós estamos no rumo de chegar no pico, digamos assim, da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, volta o esporte, né? Volta mais um elemento para criar aglomeração. Então, a gente está fazendo tudo para piorar. Né? Isso vem para piorar a situação da pandemia aqui no Rio Grande do Sul e também no restante do Brasil. Né? Pois é, tia. Porque assim, nós já ultrapassamos 2 milhões de infectados. Estados Unidos, se eu não me engano, são 3 milhões. Especialistas estão dizendo que possivelmente em agosto, que é o próximo mês que está bem pertinho, nós estamos no dia 19 de julho, possivelmente em agosto a gente consiga ultrapassar os Estados Unidos em agosto. E olha para ver o absurdo que a gente está, né? E a gente continua, né, ainda sem ministro da Saúde. Sem ministro da Saúde a gente continua. E depois a gente vai ver ali algumas informações que a gente tem sobre a questão dos militares, para ver que a situação está se agravando mais ainda. E é assustador. Mas vamos entrar num outro tema agora, que é uma questão que a gente tem que estar sempre ficando muito atento sobre o que está acontecendo. Que é assim, ó, não sei se deu para perceber que a questão do Bolsonaro, de tudo que se está fazendo, parece que está saindo do ar, assim, a mídia já não está batendo tanto nele. E, bom, essa semana, entre a semana passada e a semana, o Guedes, digamos que ele deu uma mexida no tabuleiro ali. Tabuleiro de xadrez ali, ele deu uma mexida, né? Eles estavam muito acuados, e aí ele foi para a mídia e disse, olha, até o final aí do mês, até o mês que vem, aí a gente vai estar privatizando mais 3 ou 4 grandes estatais aí, né? Inclusive algumas refinarias de petróleo, tudo mais, etc. E aí a mídia, opa, isso é interessante. E aí a mídia deu uma parada, segurou um pouco a bola, não vamos atacar o Bolsonaro, porque o nosso projeto está indo adiante, segundo eles, né? Que é o que o Fernando Henrique disse lá atrás, no seu discurso de posse, que era terminar com o Estado varguista. Lá em janeiro de 1995, o Fernando Henrique disse que queria terminar com o Estado varguista, né? E agora, bom, o Bolsonaro faz esse processo de aceleração. Então, o Guedes, ele faz um aceno para a grande mídia. Olha, a gente vai fazer o que vocês querem, que é acabar com essas empresas públicas, com essas empresas estatais, nós vamos aniquilar com todas elas. E isso a gente vai estar fazendo. E aí a imprensa baixou a bola em relação a isso. Dá uma comentário sobre essa questão aí, que eu acho que é gravíssimo isso. A gente sempre fala, né, que, Antônio, vários debates que a gente fez aqui, a gente comentou sobre isso, né? A Globo, né, os meios de comunicação, essa elite do atraso, né, que o Gessé fala tão bem, ela sempre foi apoiadora do Guedes. Né? Essa elite do atraso, essa elite golpista, ela sempre foi muito favorável à política econômica defendida aí por setores do governo Bolsonaro, bancados pelo Guedes. Né? E toda vez que o governo entra numa crise, como tu bem disse agora, o Guedes acena com privatizações, acena com reformas, acena com retiradas de direitos, né? E aí as coisas, como, né, tu fala, elas meio que se acalmam, né? Baixam um pouco a bola. O próprio Bolsonaro deu uma diminuída, né? Continua falando esse monte de idiotice, que é natural da figura dele, mas ele, depois da prisão do Queiroz, né, mesmo agora ele estando em liberdade provisória, enfim, ele baixou um pouco, segurou um pouco a onda. Né? Antes ele falava uma idiotice por minuto, agora ele deu uma espaçada, né, entre uma e outra. Então, e aí o Guedes, claro, ele entra na onda, bom, fala em privatizar, diz que vai privatizar 4 ou 5 grandes estatais,
que vai apresentar uma reforma tributária, que vai apresentar mais uma reforma ali para tirar direitos, né, dos trabalhadores. E assim eles vão jogando, né? Mas assim, todas são reformas e propostas para arrebentar com a vida do trabalhador, né? Não, em nenhum momento se fala em taxar grandes fortunas, né? Taxar, né, transmissão de grandes heranças, taxar impostos, né, lucros e dividendos. Aqui, por exemplo, a gente pode lembrar que o Brasil é uma das únicas, um dos únicos países do mundo que investidores da Bolsa de Valores não pagam R$ 1 de impostos, né? É o Brasil mais 2 países do mundo que não acontece isso, né? Então, não, o lance é reforma da Previdência, tirar direito trabalhista, né? Tirar investimento da educação, tirar investimento da saúde, e vender estatais, entregar o pré-sal, né? E nisso vão entregando tudo, né? Então, nessa aliança aí dessa elite do atraso, né? Com charlatanismo religioso, né? Com militares entreguistas, né? Porque no Brasil é isso, né? Aqui os militares eles são entreguistas, né? E antipatriotas. E, enfim, né? Essa junção de tudo que a gente vê de ruim no país hoje está representada nesse governo. E, bom, não tem saída, Antônio, né? Não tem saída. Esse governo já está mais de 1 ano e meio, né? A economia só deteriora, né? Não é só por conta da pandemia do coronavírus, né? A gente pode aqui lembrar que em janeiro, por exemplo, que ainda não vivíamos esse problema, o PIB brasileiro foi de 1,1%. Então não adianta, né? Como o presidente Lula dizia, nós temos que investir, né, na classe trabalhadora, nós temos que distribuir renda, porque o pobre, Antônio, quem consome e quem faz a economia desse país girar sempre foi o povo trabalhador, sempre foi o mais pobre, né? Porque o pobre é isso, ele gasta, ele tem que gastar, né? Ele tem que comer, ele tem que se vestir, ele tem que dar um pouco de lazer para sua família, né? O rico, o milionário, o dono do dinheiro, o que ele faz? Ele guarda, ele investe, né, na bolsa, ele compra imóveis para deixar lá parado, né, para fazer especulação imobiliária, né, ele compra automóvel, e é isso. Já o pobre não, o pobre investe o seu dinheiro, ele compra na economia local, ele compra na fruteira, ele compra no barzinho, ele compra no mercado, ele compra um X, ele compra um churrasquinho no comércio da vila, e é isso que este governo não entende, e é tudo isso que o Guedes quer acabar, né? Eu não sei que consumo que ele quer fazer acontecer na nossa sociedade, só retirando direitos e fazendo o povo ficar cada vez mais pobre. É uma conta que não fecha, Antônio. Não fecha. Né? Então, assim, e as coisas não é torcer para dar errado, mas em lugar nenhum do mundo, Antônio, essa política ultraliberal, desalmada, que este governo aplica no país, deu certo. Nunca deu certo em lugar nenhum. Né? Então, os nossos próximos anos são tenebrosos. É muito difícil. É verdade. E agora nós temos assim, vamos entrar agora na área militar agora. A área militar tá, e aí nós vamos na área militar, nós vamos começar com o camarada Gilmar Mendes, tá? Não é militar, mas que tá dando um trancaço lá no camarada. Olha o nível que nós estamos agora, né? Virou camarada agora o cara. Mas uma questão positiva que a gente tem que falar, o Diogo, que é o seguinte: o Gilmar Mendes tem todos os problemas que ele tem, a gente sabe disso, inclusive de orientação política, porque ele sempre se posicionou como um juiz do PSDB. E ele nunca teve assim o pudor de dizer assim, não, eu não me sinto suspeito em julgar o Aécio, o Serra, não. Pode soltar ele lá, sabe? Ele nunca fez isso. Ele nunca teve esse pudor, né?
E aí tu lembra que no tempo do impeachment da Dilma, na prisão do Lula, os ministros, o Barroso, o Fux, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, não saíam da mídia, falando de política, isso e aquilo, etc. Agora, quando a bala pegou, eles desapareceram. Cadê ele? Cadê os caras? Não sabe. E aí o que aparece? Aparece o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele vai aparecer para dar enquadrada nos caras. Para enquadrar os caras, vai aparecer o Gilmar Mendes para fazer isso. Olha que coisa doida, cara. E aí a última enquadrada que ele deu aqui, vou só ver antes aqui que andou entrando, mas aqui no chat aqui a Carmen dando boa noite. O Epicentro. Só os grandes têm direitos, os pequenos, esses não existem. E depois, esse vídeo diz muito, Antônio, governo de milicianos. Ele postou um vídeo embaixo aqui para nós dar uma olhada depois. Pois bem, então assim, voltando para o camarada Gilmar. O camarada Gilmar, ele diz o seguinte, diz que militares decidiram se associar ao genocídio do povo brasileiro. Olha, aqueles que eram anticorrupção, os moralistas que não saíam da mídia, desapareceram. E agora o Gilmar Mendes apareceu e está botando o dedo na cara dos generais. Dá uma comentada sobre essa questão aí, que vamos combinar, né? O Gilmar Mendes está correto no que ele está fazendo, né? Está fazendo o papel dele. Comenta sobre isso, João. Olha, é como tu disse, né, Antônio? Para tu ver o nível que a gente está, que a gente acaba tendo que estar concordando com a figura do Gilmar, né? Mas é isso, e ele mexeu, como ele mesmo disse, né, na perna quebrada do governo, né? E ele, em nenhum momento, parte dos militares da ativa aí do governo tentaram, que vamos acionar na Procuradoria-Geral da República, atacou a instituição das Forças Armadas, nos chamando de genocidas e tal, mas assim, ele não chamou o exército de genocida, né? Tu frisou muito bem a frase, né, que se associou ao genocídio. Ou este governo que é comandado pelo presidente da República não é um governo genocida? Né, de um presidente que faz campanha a favor do coronavírus, que faz campanha a favor da cloroquina e desses remédios para vermes que eles dizem que funciona. E que não funciona, que nunca funcionou, que nenhuma entidade científica, né, de todo o planeta Terra, até o momento, deu ok para essa medicação. E para tu ver como o Bolsonaro é um genocida e é um covarde, que essa medicação da cloroquina que ele diz que é tudo de bom, né, ele faz 3 eletrocardiogramas por dia, né, tem uma ambulância de prontidão na porta do Palácio do Planalto e uma equipe médica monitorando ele o tempo inteiro. Porque, né, um dos principais fatores aí que o pessoal não indica a cloroquina, por exemplo, é que ela causa pressão alta, né, pode forçar ataques cardíacos, picos de pressão, né, infartos, derrame, enfim, para quem não precisa. Então, tanto é que ele já foi avisado por algumas pessoas que ele pode sim estar sendo responsabilizado por isso, por estar recomendando essa medicação. Que ele chegou de tantas idiotices que ele fala, dizer o seguinte, nunca provaram que ela não funciona. Não, nunca provaram que ela funciona, mas também nunca provaram que ela não funciona. Olha que argumento retardado de um imbecil, de um idiota que não deveria estar onde está. Bom, então o Gilmar Mendes, ele utiliza isso, olha, estão se associando a um governo genocida. Porque é um genocida que pega e vai para o meio da multidão. Eu, às vezes, pergunto aqui para meus familiares, para meus amigos, quantas pessoas morreram de coronavírus no Brasil influenciadas pelo presidente da República? Quantas pessoas? Difícil a gente mensurar isso, mas eu tenho certeza que são centenas, se não milhares de pessoas
que morreram, isso aí não é nada. Vamos, a própria Fernanda Lima, né, aquela apresentadora da Rede Globo, o pai dela faleceu ontem, de Covid, e ela, né, meio dizendo assim, meu pai era um daqueles que não acreditava muito nisso. Mas não acreditava por quê? Porque o presidente da República faz essa propaganda. Porque os apoiadores do presidente da República e as pessoas ligadas ao presidente da República no governo fizeram essa propaganda desde o início. Porque se lá em fevereiro, quando se iniciou esse processo de pandemia no mundo, aqui no Brasil tivesse sido levado a sério pelo presidente da República, pelo seu ministro da Saúde, né, por todos os ministros, de forma organizada, com os secretários de Estado, prefeitos, governadores, né, tivesse organizado uma grande campanha de conscientização no Brasil, muitas e muitas e muitas vidas, Antônio, não teriam sido perdidas. Por isso que a gente diz, sim, Bolsonaro é culpado diretamente por milhares de mortes no Brasil, por ter influenciado milhares e milhares de pessoas a não se protegerem. Ele, semana retrasada, vetou a obrigatoriedade do uso da máscara no comércio, nas academias, nos templos religiosos. Então é ele que pessoalmente está fazendo isso. Então este governo é sim genocida. Gilmar Mendes está com toda a razão, né? E os militares, se tivessem o mínimo de vergonha na cara, se exonerariam dos cargos, voltariam para dentro dos quartéis e, né, para fazer o que devem fazer, que é proteger as fronteiras, defender a soberania nacional, etc. e tal. Né? Isso que os militares deveriam fazer. É uma vergonha as forças, parte, sempre é importante nós frisarmos, parte das Forças Armadas estarem associadas com a milícia do Rio de Janeiro, né, comandando o país hoje. É uma vergonha o que parte das Forças Armadas fazem, né, com a instituição tão importante para o país. Lendo aqui dois comentários aqui, a nossa conhecida, a nossa companheira aqui, a Beatriz Ritter, está dizendo, grandes companheiros, boa noite. E o Epicentro aqui está comentando conosco aqui de novo aqui. A cloroquina é tão bom e criaram um monopólio dos respiradores. O brasileiro médio iludido. O brasileiro médio, ele tem que ser estudado, né? Esse que é o grande problema. Ele precisa ser estudado, esse brasileiro médio. Pois bem, Diogo, continuando na área militar, essa semana, tanto o Haddad quanto o Lula estão denunciando aí uma possibilidade do Brasil se envolver numa guerra na América do Sul, né? Tem analistas que estão dizendo o seguinte, que nós podemos virar um novo Oriente Médio, ou um novo Vietnã. Nós podemos vir, porque os Estados Unidos está se retirando do Oriente Médio e vai cravar os seus tentáculos de vez na América Latina, que é o que está restando para eles, né? Só que, bom, na América Latina, os russos e os chineses já têm interesse, já estão mostrando apoio à Venezuela, e mais o Irã também. Os Estados Unidos não se deu bem agora nos últimos episódios. Pois bem, o que o Haddad e o Lula estão denunciando? O Exército está pedindo um aumento, né? Um aumento lá para as Forças Armadas, que hoje é em torno de 1,3% do PIB que vai para as Forças Armadas, eles estão querendo que vá para 2%, né? Bom, só que isto equivale a 50 bilhões de reais por ano, e eles estão pedindo num período de 10 anos. E esse período de 10 anos vai para 500 bilhões. Pois bem, tudo leva a crer, e não é diferente os Estados Unidos quando eles se envolvem em guerras em outros países, né? Os países vizinhos ajudam os Estados Unidos a financiarem a guerra. Não é só mandar soldados para lá. Eles ajudam financeiramente a financiar a guerra, né?
Então, o Haddad e o Lula estão denunciando da possibilidade do Brasil se envolver numa guerra com a Venezuela sendo gerenciada pelos Estados Unidos. Não esquecendo um pouco da nossa história, no século XIX, a Inglaterra, que era a número 1 do mundo, tinha muito interesse em destruir o Paraguai. O Paraguai era a nação emergente do mundo. Era a nação na América do Sul mais desenvolvida. Pois bem, a Inglaterra, ela financiou, ela contribuiu para que Brasil, Uruguai e na Argentina invadissem o Paraguai e fizessem uma das maiores chacinas que teve lá, né? Quase toda a população adulta masculina foi morta. Sobrou apenas mulheres, velhos e crianças, apenas, né? E o Paraguai vive até hoje essa questão. E, bom, e agora nós temos os Estados Unidos atrás que está tentando levar o Brasil para uma guerra. Sabemos que o Bolsonaro é um louco. O Bolsonaro é fã do Trump lá. Então, tudo isso pode estar acontecendo. Então, assim, Diogo, dá uma comentada essa possibilidade de guerra que nós temos. E os militares estão pedindo, no período de 10 anos, 500 bilhões de reais a mais no seu orçamento. E aí? Olha, né, Antônio, é uma vergonha para o nosso país, né? Primeiro dizer assim, nesse primeiro momento, assim, eu entendo que parte do serviço já foi feito, né? Para os Estados Unidos conseguirem, por exemplo, o nosso pré-sal e acabar com a nossa política de conteúdo local aqui e tal, acabar com o fundo soberano, né, do pré-sal para saúde e educação, eles, diferente do que fizeram no Iraque e fazem em outros lugares, aqui eles precisaram aí corromper parte do judiciário, corromper parte aí do Congresso e implementar um golpe no país, tirar uma presidenta eleita, colocar, né, Temer, Padilha e Companhia Limitada no poder para vender, entregar o nosso pré-sal, colocar um retardado como presidente da República, aí, né, o Bolsonaro, e fazer o serviço que vem fazendo atualmente. Não acredito nesse momento, né, que os militares brasileiros possam se envolver, por exemplo, numa guerra aqui na Venezuela, o que a gente sabe que seria o sonho, né, dos Estados Unidos, né, de que as Forças Armadas do Brasil comprassem essa ideia e fizessem o serviço sujo no país aqui vizinho. Mas eu acho que aqui os militares, se tu falar em conflito, né, eles são os primeiros a correr aqui no Brasil. Eles estão preocupados em engordar os seus rendimentos. Né? Essa é a principal estratégia, né, de parte dos milicos que estão no governo, é inflacionar os salários, né, primeiramente, óbvio, do primeiro escalão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e agora parece que há, como tu disse, aí estão se insurgindo aí o baixo clero, né, as baixas patentes das Forças Armadas também querendo a sua parte, né, do bolo, né, e ameaçando, inclusive, não apoiar mais o presidente, não apoiar mais o governo, enfim, né, porque assim, a gente começa a abrir essa caixinha, né, preta das Forças Armadas brasileiras, e eu tinha visto aqui uma notícia também aqui no meu computador, o governo federal, né, o orçamento público, né, o meu imposto, o teu imposto, né, o imposto de cada um que está nos assistindo aqui, colabora para pagar por ano, Antônio, por ano, 10 bilhões de reais por ano só para filhas solteiras, né, de militares. 10 bilhões de reais por ano. Eu, particularmente, claro, não vou falar aqui nomes e tal, mas eu conheço pessoas, né, que são filhas de militares, né, já falecidos,
que recebem essa pensão há mais de 30 anos. Né? Tem filhos, tem esposo, né? Já se separaram, casaram de novo, claro, não no papel. Só no religioso. Só no... Não, provavelmente nem no religioso deve ter casado. Mas assim, e recebem essa pensão há 30 anos. 30 anos recebendo, né, provavelmente aí mais de 5, 6 mil reais por mês dos cofres públicos. Então é isso, só para repetir o número, 10 bilhões de reais por ano são gastos em pensão de filhas, entre aspas, solteiras de militares, né, já falecidos no Brasil. Quantas bolsas famílias tu pagaria, Antônio? Quantas bolsas de estudo pelo ProUni tu bancaria no país? Né? Quantos auxílios emergenciais tu pagaria para a comunidade de baixa renda por ano? Então, assim, é uma vergonha de muito tempo que as Forças Armadas vêm fazendo para o Brasil. É muito custo, muito gasto para as Forças Armadas em salários, em pensões, né? Para pouca entrega. Entregam muito pouco. Né? E agora estão aí, onde todo mundo está perdendo direito, trabalhadores perdendo emprego, trabalhadores perdendo direitos, né? Servidores públicos perdendo direitos, mas a única, né, categoria que não quer perder R$1 e ainda quer ganhar não, e está ganhando, né, são os militares. E só para lembrar um número que eles gostam tanto de ficar brabinho agora que estão sendo cobrados, saiam da política, né? Se os militares estão insatisfeitos com as cobranças, saiam da política, que não é lugar de militar. Não se pode politizar, levar política para dentro dos quartéis, como os próprios generais aí que são contra, como o próprio Pujol, né, o comandante-geral do Exército, fala. Né, a preocupação dele com a política dentro dos quartéis. Mas, bom, não podemos deixar de lado, né, Antônio, que quando o Pazuello, o general Pazuello, entrou, tinham 14 mil mortes no país. Né? Já são aí quase 65 mil óbitos depois que o general assumiu. Isso só demonstra, né, que os militares nunca funcionaram no governo. Os militares nunca funcionaram quando deram um golpe e assumiram através de uma ditadura também não estão dando certo agora que foram eleitos, né, para estar. Então, são 65 mil mortes na conta do Bolsonaro, né, mas também na conta do general, do Exército, que tiraram dezenas de técnicos de áreas muito importantes do Ministério da Saúde para colocar militares que não sabem nada, né, do tema. O próprio Pazuello assumiu, né, com a justificativa, uma das justificativas, né, que era um grande estrategista de logística, que tinha sido coordenador da logística das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e tal, e pasmem, nem isso esse incompetente fez. Né? Os testes no Brasil são patéticos, os índices. O Brasil é o país que menos testa. Os testes não chegam nas cidades, não chegam nos estados. E nós temos aí um ministro que está lá, principalmente pela sua grande capacidade em trabalhar com logística. Balela, não fazem nada, não sabem nada, não tem comando, estão levando o Brasil ao caos. Pois é, Diogo, e aí para nós complementarmos agora, tem um outro ponto que ele é interessante agora, para fechar a questão dos militares, para a gente se livrar agora dos militares, depois a gente entrar numa pesquisa boa que saiu essa semana. Pois bem, tem um general lá, de alta patente, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele aqui, firmou, secretário de Defesa dos Estados Unidos, chegou e apresentou para o Donald Trump um general brasileiro chamado o Davi, né? O David, acho que o Davi, e diz assim, esse aqui é o nosso general, que vai cuidar de nós e é pago pelo governo brasileiro. Pelo governo brasileiro, não, pelo povo brasileiro, pagando um general brasileiro para cuidar dos interesses dos Estados Unidos.
E dá para ver o que a gente fica mais chateado ainda, que eles não têm pudor nenhum agora. Eles estão dizendo assim, gente, os Estados Unidos é nosso e nós vamos dar para ele o que eles quiserem. Dá uma comentada sobre esse escândalo que os nossos generais, eles não têm dignidade nenhuma. E, porque assim, ó, os generais, eles se mostram muito machão quando tem que botar o dedo na cara do povo. Quando tem que botar o dedo na cara do povo, eles ficam tudo macho, tudo machão e querem fazer acontecer e dar tapa. Chega diante de qualquer cachorro dos Estados Unidos lá, eles viram umas coisinhas de nada. Umas coisinhas de nada. E isso é o maior escândalo que tem um general brasileiro fazer isto. Se colocar como um capacho dos Estados Unidos. Dá uma comentada sobre isso que ocorreu essa semana. Eu tinha lido isso, até eu tinha comentado aqui em casa, né? Quando a gente quiser mostrar para alguém um exemplo de síndrome de vira-lata, né? A gente mostra essa matéria. Né? Quando alguém perguntar, mas o que é essa tal de síndrome aí de vira-lata? Tá aqui, ó, dá para a pessoa ler. Né? E até vou ler aqui para ti o primeiro parágrafo da reportagem, né? O que diz o general americano? Os brasileiros estão pagando para ele vir para cá e trabalhar para mim. Foi assim que o chefe do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, almirante Craig Fowler, apresentou o trabalho do brigadeiro do ar David Almeida alcoforado ao presidente Donald Trump. Né? Então é isso, é uma síndrome de vira-lata, é uma forma assim tão humilhante de ser capacho. Né? E agora no dia 4 de julho, né, o presidente inclusive já estava com o coronavírus, né? Estava lá com os generais, Braga Neto, os outros generais lá, que também não lembro o nome e não faço questão de lembrar, estavam lá comemorando um almoço em homenagem, né, ao 4 de julho americano. Então, assim, são sinais de uma pequenez, né, tamanha, que envergonha nós todos. Né? O Brasil hoje tem essa imagem lá fora, né, de um país sectário, racista, homofóbico, xenófobo, né, e entreguista. É isso. Nós somos um país, não sei se algum outro país do mundo é assim, né, mas das principais potências onde o Brasil deveria se colocar, de militares entreguistas, né, que se orgulham muito mais das ações americanas e do patriotismo americano do que o seu. Né? Então é uma vergonha, não tem outra palavra a dizer. Né? Se tem uma coisa que esse governo, pelo menos, faz de bom hoje, né, é mostrar como, né, os militares brasileiros são incompetentes, né, na gestão. Então isso, pelo menos, é uma das coisas que está se enxergando agora, coisa que na época da ditadura militar, né, por conta da censura, por conta da falta de informação, a gente tinha dificuldade de mostrar para o brasileiro, mas agora está se mostrando aí online, ao vivo e a cores, né, para todo mundo ver a incapacidade dos militares fazer gestão. Mas, ô Diogo, tem uma questão assim que levantaram essa semana. Eles deram um número, agora não vou me recordar o número agora, um número significativo de militares que já está acima do teto constitucional, que é 39 mil. Já está acima do teto por causa dos agregados, dos penduricários. Vai entrando penduricário para cá, penduricário para lá e vai aumentando cada vez mais o salário dos caras. Pois bem, numa live que estava assistindo essa semana ali no canal 247, que estava entrevistando um jovem ali, que ele tem um canal muito bom, e ele vai dizer o seguinte, ele dava um exemplo de um capitão, né? E aí ele deu a especificação técnica lá do tipo de capitão, né? Que não precisa do ensino médio. Pode chegar até o segundo grau ali só. Terceiro grau não precisa ter. Esse cara ganha em torno de 12 mil reais. 12 mil reais. Então, assim, o exército é um bom lugar para quem não quer estudar e ganhar bem.
para quem não quer estudar, não fazer esforço nenhum e ganhar muito bem o Exército, as Forças Armadas é o melhor lugar que tem. E olha, o exemplo que se dá, e mesmo o Exército, que é tão moralista, que é tão com essa polpa moral, bons costumes e tudo mais, eles estão dizendo que estudar é uma bobagem. Bom, não foi o ministro da Saúde lá que disse que nós estamos vivendo no hemisfério norte, né? Estamos vivendo no hemisfério norte, fez aquelas lambanças na geografia, né? Isso que ele se diz de logística, né? Pois bem, esse é o perfil do nosso exército. Só ler aqui uns comentários aqui, de alguém entrar na pesquisa agora. O Joselito Bolsonaro é um hipócrita, fascista, juntamente com toda a corja de vagabundos, falsos moralistas, filhos dele. Não falei dos filhos ainda, né? Os filhos dos generais estão muitos dentro do governo lá por apadrinhamento. Pois bem, os generais que queriam tirar a esquerda corrupta para acabar com a mamata, mas não, eles queriam a mamata para eles, e agora eles conseguiram, e estão colocando os filhos deles na mamata agora. Não precisa estudar, não precisa trabalhar, e é um baita salário. Esses são os nossos militares moralistas. Depois aqui nós temos o epicentro, não se via falar. Claro, quem tentava sumiu, estranho, não? Óbvio, né? O nosso camarada aqui, o índio, estamos vivendo muito difíceis, mas é preciso reagirmos, com certeza, camarada. A camarada Beatriz aqui, saudades do índio aqui, comentando aqui. Depois o Cleomário, acho que acertei a pronúncia. Na ditadura é sempre assim, eles colocam quem quiser, onde quiser, e só tiro quando quiser, sem estar nem aí. Nós que pagamos os imbecis, através dos nossos impostos. Mas o que mais me surpreende é a falta de reação da população. Esse é o nosso grande problema, porque assim, se constituiu um mito que as Forças Armadas é defensora da moral. Não, as Forças Armadas não é defensora da moral. Por exemplo, na ditadura militar se construiu a fabulosa ponte Rio-Niterói, uma grande obra da ditadura militar. Só que os recursos que foram utilizados ali daria para se construir tranquilamente mais umas 10 outras pontes Rio-Niterói. E esses foram os militares honestos que fizeram, né? E largaram o país aos frangalhos. O país foi largado aos frangalhos, com uma hiperinflação, com uma dívida externa monstruosa. E esses são os nossos militares, que voltaram ao governo para terminar o serviço agora, né? Olha que interessante. E agora a gente vai entrar num ponto final, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ponto final agora, que é uma questão de uma pesquisa que nós temos, de algo que saiu, que é do Vox Populi. O Vox Populi vai dizer para nós, dos brasileiros, 75% dos brasileiros apontam que a polícia é mais violenta com os negros. Pois bem, a gente já sabia, né? Mas agora a população está enxergando que 75% dos brasileiros apontam que a polícia é mais violenta com os negros, né? E nós tivemos nessa semana um policial pisando em cima do pescoço de uma mulher, né? A mesma cena que aconteceu nos Estados Unidos acontece aqui com muito mais frequência, muito mais frequência. Depois, o Vox Populi perguntou, PT fez mais pelos pobres e pela democracia que Bolsonaro. E aí está dizendo aqui, o levantamento, o sentimento do povo, 46% dos brasileiros avaliam que o país era melhor na época de Lula e Dilma, 46%, de acordo com a pesquisa. 74% apontam que o PT fez mais pelos pobres e pela democracia do que o atual governo, 74%. O Brasil é muito melhor que Bolsonaro, avalia Marcos Coimbra. O Brasil é muito melhor que Bolsonaro. Estranho aqui.
Ah, o Brasil é muito melhor do que Bolsonaro. O Brasil é maior do que Bolsonaro. Depois, o Vox Populi, Bolsonaro derruba as expectativas de 81% dos brasileiros, tá? Ele está dizendo o seguinte, que a expectativa dos brasileiros em relação ao Bolsonaro é 81% péssima. O cara olha para o Bolsonaro e diz, mas tá ruim a coisa. 81% vai dizer isso. Então, para 58% das pessoas ouvidas pelo Instituto de Pesquisa, Paulo Guedes e o presidente da República não querem ajudar as empresas e os trabalhadores, e nem se importam com eles. E 78% avaliam que o governo está errado, querem suspender ou reduzir o pagamento do auxílio de R$600. Pois bem, o que tem nesses dados todos aqui de diferente dos demais? Aqui são feitas perguntas diferentes do que aqueles órgãos lá contratados pela Globo e pela Folha de São Paulo. Por exemplo, a Folha de São Paulo simplesmente pergunta: o governo Bolsonaro é bom, muito bom, ruim ou pior? Só pergunto isso, né? Nesse tipo de metodologia, o Bolsonaro ele vai a 30%, tá? Mas quando faz perguntas mais detalhadas, o Bolsonaro ele vai cair naquele percentual dos fanáticos. Perguntas mais abertas, né? 15% da população está fechada com o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Só que a grande mídia não pode mostrar essa realidade, porque as reformas que eles querem estão passando. Então, tá bom assim para eles. Tá passando, né? Mas, Diogo, então assim, ó, vamos nos ater. Essa primeira aqui do PT, que está dizendo o seguinte: 74% aponta que o PT fez mais pelos pobres e pela democracia do que o atual governo. 74%. Dá uma comentar sobre isso. O jogo está mudando? Não tenho dúvida, Antônio, que o jogo está mudando, né? As pessoas, elas foram muito... Eu acho que foi semana passada, tá sem inclusive. Som. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Para mim o som tá ligado aqui. Deu tá me ouvindo? Um problema, não tô te ouvindo agora. Meu som tá ligado. Tá me ouvindo? Voltou o som? E agora? Não tô te ouvindo ainda. Ué, sai. Bom, o Diogo está voltando, pequenos problemas técnicos aí. Então, esta é a pesquisa que o Vox Populi divulgou nessa semana e está mostrando que 74% dos brasileiros disseram que no tempo do Lula e da Dilma a vida estava bem melhor, né? Quem sabe agora o percentual da população esteja acordando de um longo sono. Agora, Diogo, estamos agora... Tá me ouvindo, agora tudo Antônio? preto agora, Diogo. O que deu agora? Vamos ver de novo aqui. Enviar convite, não. No front, star, pá, não é aqui. Agora ficou tudo preto agora. Tu tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo, agora fala de novo, vamos ver. Tá me ouvindo? Eu tô olhando aqui no computador, eu tô aparecendo ali na live. Oi. Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo, fala mais ainda. Não, só tu tinha me perguntado ali então sobre a questão da pesquisa, né? Se os ventos estavam mudando. E eu disse, dando umas travadas agora. Não, mas para mim tá funcionando bem aqui. Tô enxergando bem aqui, tá no computador funcionando bem. Agora continua falando. Né? Não, tô olhando aqui no computador, tô junto aqui acompanhando, tá funcionando. Bom, mas então tava te falando, né? Eu não tenho dúvida que as coisas estão mudando no país.
né? O país vem passando aí no último período uma crise sem precedentes. E antes, inclusive, da pandemia, nós já vivíamos o caos no nosso país, né? Ataques às instituições, ataque ao STF, ataque à democracia do nosso país, campanhas, né? Carreatas, manifestações pedindo AI-5, retorno da ditadura. Então, assim, as pessoas entenderam o recado, né? Bolsonaro, claro, mudou a sua postura por conta da prisão do Queiroz, sim, se sente ameaçado, né, pelo cerco dos seus ex-aliados, né, e agora, né, possíveis delatores, algozes e tal se fechando, sim, mas também tem, né, da mesma forma que a gente tem e acompanha essas pesquisas, ele também vem monitorando isso, né, a sua área aí de inteligência no seu entorno, que não deve ser tão inteligente assim, mas também vem monitorando, né, esses indicadores, e ele, aos poucos, vem tentando mudar um pouco esse perfil, mas não adianta. Bolsonaro é a essência, sua essência é essa, né? Ele é um genocida, ele é um apoiador da tortura, ele é um apoiador da ditadura, né? Tem como ministro, como a gente falou aqui, Paulo Guedes, né? Como eu te comentei no início da nossa conversa, não tem como dar certo, Antônio. Não tem, né? Com o ministro da Fazenda e com o presidente da República, com um governo igual a esse, né? As pessoas só ficarão cada vez mais pobres, o desemprego só vai aumentar, a renda só vai diminuir, a desigualdade só vai aumentar, né? E por óbvio a percepção, né? O ataque, né, à democracia só vai aprofundar cada vez mais e, portanto, a percepção, né, do povo, né, que quer paz, que é a maioria do povo brasileiro, quer paz, quer tranquilidade, quer emprego, quer renda, né, quer poder comprar comida para botar na sua mesa, mas também quer dar um pouco de lazer, um pouco de conforto, né, para os seus filhos, para suas famílias. Então é isso, né, e a percepção do povo vem mudando por conta disso também, né. Então é isso, como o Marcos Coimbra diz, né, o brasileiro é muito melhor que o Bolsonaro. E é bem isso, assim, que a gente está enfrentando agora, né? A gente vai ter um longo caminho e esse ano a gente tem as eleições municipais e esperamos nessas eleições poder virar o jogo, né? Bom, a gente está chegando ao final da live, já são 57 minutos e 33 segundos, né? Eu vou deixar aqui para o pessoal que nos acompanhou, que eu estou fazendo um pedido para todo mundo, né? Curtir a nossa fanpage aqui, Quem Tem Medo da História, e estou colocando também aqui um link aqui no YouTube, que nesse vídeo, todos os vídeos que está sendo produzido aqui, nós estamos colocando no YouTube. O mesmo nome da página é Quem Tem Medo da História. E a gente está pedindo aí que os internautas, os amigos, os companheiros, camarada, parem só um pouquinho com o meu cachorro. Para um pouquinho com isso. Para um pouquinho. No cachorro aqui para louco. E aí eu pedindo assim que o pessoal se inscreva no canal lá. Se inscreva no canal, né? E aí pra gente, vou botar aqui no chat aqui, vou botar o link aqui. O pessoal entrar lá e poder se inscrever e nos ajudar a ter mais uma plataforma de divulgação aí nas redes sociais, que é importante para a gente poder fazer a luta social. Diogo, da minha parte era isso, faz as considerações finais e até a próxima semana. Então, obrigado, Antônio, por mais uma oportunidade aqui da gente estar podendo conversar, né, na nossa página. Te desejar uma boa semana, né, dar uma boa noite aí, uma boa semana para todo mundo que está nos acompanhando. Dizer que continuemos, né, atentos, né, se pudermos ficar, né, fiquemos em casa, né, quem precisar sair, saia, mas com todos os cuidados, né, com máscara, álcool em gel, tentar manter o máximo de distanciamento, porque infelizmente aí nos próximos 2 dias chegaremos aí à marca dos 80 mil óbitos no nosso país, né. Infelizmente, nas últimas 7 semanas, o Brasil mantém uma média diária de 1.000
mortos por dia, né? São quase 80 mil pessoas. São 2 estádios de futebol lotado, Antônio, que desapareceram, né, do convívio dos seus familiares, desapareceram, né, do convívio de quem se relacionava, né? Então, muitos pais, avós, maridos, esposas, filhos, filhas, né, desapareceram do nosso convívio em pouco menos aí de 100 dias. Então, é uma tristeza o que viemos enfrentando, né? É uma tristeza a forma como os governantes no Brasil, principalmente o presidente da República, vem enfrentando, né? E a lata do lixo espera cada um e cada uma, né, de que colaboraram e que colaboram com este genocida que está na presidência da República. Então, se cuidem, pessoal, né? Se cuidem, vamos aí juntos continuar combatendo o fascismo no nosso país. Obrigado, Antônio. Obrigado, Diogo. Boa noite e a semana que vem uma nova live. Até lá, pessoal. Tchau. Boa noite. Até, tchau. Tô dando tanto.